Olá! Retornando nossas aulas, começamos o conteúdo de hoje, quarta-feira, dia 17, ainda dentro de servidores públicos, agora aprofundando sobre suas normas e legislação. Ainda dentro de serviços públicos, nós temos as modalidades onde são classificados os serviços públicos. Nós temos os serviços públicos próprios, que são inerentes à soberania do Estado, como a Defesa Nacional ou a Polícia Judiciária. Os serviços públicos de utilidade pública são considerados úteis ou convenientes, como transporte coletivo e fornecimento de energia. Os gerais, que são prestados à sociedade em geral, como defesa do território. Ainda temos os adequados, que são executados de acordo com os princípios específicos do serviço público. Os específicos são aqueles individualizáveis, são serviços prestados a todos, mas com possibilidade de identificação dos beneficiários. E ainda os compulsórios, que são serviços que não podem ser recusados pelo destinatário e, se remunerados, a remuneração será por taxa. O não pagamento do serviço não autoriza supressão do mesmo, sendo somente autorizada a cobrança executiva. Ainda temos os facultativos, que são os serviços que o usuário pode aceitar ou não, como o transporte coletivo, que é pago por tarifa, né? E os serviços públicos são regidos pelo Estatuto do Servidor, os servidores públicos são regidos pelo Estatuto do Servidor, lei orgânica ou regime jurídico, instituídos em lei, que tem como objetivo assegurar aos servidores identidade de critérios de recrutamento, provimento, desenvolvimento na carreira, de retribuição, de aferimento de vantagens e direitos, de submissão a deveres e atribuição de responsabilidades. Então vejam, classificamos os serviços públicos e suas modalidades e lembramos que os servidores públicos são regidos por lei, né? Dependendo de que nível ele está vinculado, a nível federal, estadual ou municipal, né? Porque nessa lei, o objetivo dessa lei é assegurar aos servidores identidades de critérios de recrutamento, provimento, desenvolvimento, retribuição e toda a sua carreira. Então lembre-se, sempre que formos falar de servidores públicos, há uma lei que fixa critérios sobre o funcionamento desta carreira. Situação de acúmulo de cargos. É proibida a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. Na grande maioria das vezes não pode. Se um servidor já recebe de uma fonte, ele não pode ser servidor em outra fonte. Só que existe um caso específico, exceto naqueles casos previstos na Constituição Federal, que é o caso de mandato eletivo, o servidor é eleito prefeito, por exemplo, caso do estudo no exterior, onde ele vai fazer uma bolsa de estudo, por exemplo. A proibição estende-se às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. A acumulação, ainda que lista, condiciona-se à compatibilidade de horários. Exemplo de acumulação lista: 2 cargos de professores, 2 cargos na área de saúde, um cargo técnico ou um de professor. Então, esses 3 casos são os mais comuns, né? O professor, ele pode ter mais de um cargo público, ele pode ser professor, por exemplo, de uma universidade federal e uma universidade estadual, concursado, efetivo, contando, tem que haver a compatibilidade de horário, de carga horária. Ele não pode estar presente, ele não pode estar lá no seu quadro de horários ao mesmo tempo em 2 lugares. Outro caso comum, a área de saúde, né? A enfermeira, por exemplo, trabalha no hospital federal e no hospital estadual, porque a carga horária dela permite, não há o acavalamento de funções, e esse caso é permitido por lei. E a questão
da mistura de um cargo técnico com de um professor. É outra situação permitida em lei. Ele, por exemplo, ele pode ser um técnico agropecuário, com, por exemplo, 40 horas, e dar 20 horas como professor universitário de uma federal. Certo? São os casos mais comuns. Mas no grande resto, na grande maioria, não pode fazer essa acumulação. E nunca pode haver choque de horário. Então, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, a nossa Carta Magna, ao servidor da administração direta, autárquica e fundacional, que deseja um mandato eletivo, também se aplicam algumas regras. Servidor que disputa mandato eletivo federal, estadual e distrital ficará afastado do cargo, emprego ou função. Por exemplo, ele vai concorrer a prefeito, ele tem que se afastar durante a campanha. Olha lá, ó. Prefeito ficará afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do cargo. No caso de vereador, havendo compatibilidade de horário, receberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não sendo compatível, aplique-se o anterior. Então, para disputar eleição, ele tem que se afastar. Certo? Não recebendo, tá? Foi eleito prefeito. Você continua afastado do cargo e aí ele vai escolher qual remuneração ele vai receber. Por exemplo, nós temos um professor universitário federal que na sua carreira ele já esteja perfazendo aí uma vantagem de 8 mil, 9 mil reais de salário e é eleito prefeito numa cidade onde o saldo de prefeito, o salário de prefeito é 5 mil reais. Ele pode escolher continuar recebendo a remuneração do cargo efetivo e não receber a remuneração da prefeitura. Caso vereador, aplica a mesma questão do prefeito, exceto se houver compatibilidade de horários. Por exemplo, é um servidor público que trabalha de manhã e de tarde e as sessões da Câmara são sempre à noite. Ele pode continuar, né? Ele vai continuar recebendo, desenvolvendo as atividades e também recebendo o salário de vereador. Lembrando, o afastamento é computado como tempo de serviço com todos os efeitos, exceto promoção por merecimento. Quando a gente tratar lá na frente, vocês vão perceber. Contratação de servidores temporários. Então, a apostila de treinamento específico para essa seleção interna de motoristas da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, que foi usada na apostila como fonte de referência, cita que, para contemplar excepcionalidades, a administração pode contratar servidores temporários. Lembram lá atrás? Mediante processo seletivo simplificado. Nesse caso aqui, ele destacou o processo seletivo, mas esse processo seletivo, lembre, servidores temporários não é obrigatório. Processo seletivo é obrigatório para servidores públicos e funcionários públicos. Para atender a necessidade temporária em caso de interesse público, tais como. Aqui ele deu alguns exemplos do caso específico da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Cada esfera tem sua lei específica, tá? Então, por exemplo, a Prefeitura definiu que trabalhos de curta duração que não podem ser executados por servidores efetivos, 6 meses. Percebam a natureza dos serviços, onde são contemplados os servidores temporários. Combate a surtos epidêmicos, até 12 meses. Situações de calamidade pública, até 12 meses. Substituição de professores, até 12 meses. Professor visitante, inclusive estrangeiros, 12 meses. Serviço de notória especialização, 12 meses. Situação de urgência, 12 meses. E substituição de médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, secretário escolar e coordenador pedagógico, 12 meses. Por exemplo, eu vou dar uma contextualização
por exemplo, do próprio instituto onde eu trabalho. Quando um servidor sai afastado para qualificação, a gente vai ver até essa questão lá na frente, a gente pode contratar o professor substituto, né, que é um servidor temporário, que vai cobrir esse professor que está se qualificando, geralmente em outro estado, até mesmo outro país. Então, a gente pode contratar ele por 12 meses, prorrogável por mais 12 meses, ou seja, até 24 meses. Após esse período, ele não pode continuar. A gente tem que fazer, por exemplo, se o afastamento for maior do que esse tempo, a gente tem que fazer uma nova seleção e contratar um novo professor temporário. Então, todos os prazos são previstos em alguma legislação. Podem ter acesso a cargos, empregos e funções públicas os brasileiros ou equiparados com idade mínima de 18 anos, que estejam quite com as obrigações militares e eleitorais e que possuam um nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Além desses requisitos, é necessária a aptidão física e mental, constatada por exame feito por médico ou junta médica oficial. Pode ainda haver outras exigências legais e regulamentares para o provimento, especificadas em razão das atribuições do cargo. Então, é preciso, no mínimo, tudo isso. E, dependendo do cargo, pode fazer outras exigências. O caso mais, assim, mais falado atualmente é o estado do Tocantins está com concurso para a sua polícia militar. No edital desse concurso, tudo bem que não é servidor temporário, mas também é porque as obrigações são semelhantes, né, dos servidores efetivos. Além da prova, pede ainda o TAF, né, o teste de aptidão física, por causa da tipicidade do cargo policial militar. Também poderá haver diferenças nos prazos e outros detalhes, dependendo de ser municipal, estadual ou federal, ou mesmo de cidade para cidade. Lembrando mais uma vez, tudo depende da lei que rege o cargo. Provimento de cargos, formas e modalidades. Como esses cargos são providos, né? Por agora, se a gente está falando de provimento de cargo, servidor público efetivo. Então, existem várias formas de provimento de cargo no que se refere ao servidor público. São elas: a principal, nomeação. É a investidura no cargo através de concurso, sendo que este é chamado de originário, primeira investidura. A cada aprovação em novo concurso para cargo diferente, novamente será originário. Originário porque ele originou a história sua naquele cargo. Os demais que a gente vai ver agora são derivados desse, né? Dentro de listas chamadas de vertical e horizontal. O primeiro que a gente vai ver aqui vai ser o vertical e os outros são chamados de horizontal. Então, a gente tem aqui a promoção. É o acesso a cargo de categoria superior sem interrupção no exercício, a partir da publicação. Exemplo de concurso interno. Praticamente, dentro do serviço público, essa figura está acabando. Porque é uma forma, uma exigência até da sociedade que se entende que cada novo cargo é necessário uma nova seleção. Mas existem carreiras e situações onde existe ainda essa situação de promoção através de concurso interno. Posso até consultar se, por exemplo, a polícia ainda usa esse concurso interno na promoção de soldado para cabo. Não sei se ainda existe, antigamente existia. Eu vou até conferir e depois falo para vocês, né? Então, esse é o vertical, porque houve acesso à categoria superior. Agora, todos os outros são horizontais, não há mudança de categoria. Readaptação.
Por exemplo, pegando o exemplo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a investidura em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com limitação que tenha sofrido o servidor em sua capacidade física ou mental. Tem, por exemplo, um assistente de aluno, que é o profissional responsável por andar nos corredores, ver a movimentação dos alunos, corrigir qualquer desvio. E esse servidor teve um acidente de trânsito e não consegue mais se deslocar com tanta facilidade. Ele colocou uma prótese. Então, pode haver a readaptação deste servidor, né, por um outro cargo. Então, esse cargo vai ser preenchido por uma readaptação do servidor. Por exemplo, ele pode ir para um assistente de biblioteca, onde ele vai ficar mais parado, mais sentado. Então, havia a vaga do assistente de biblioteca e o servidor tomou posse dela através da sua readaptação, né? Que é você investiu no cargo para tentar atender às suas novas limitações, que originalmente não existiam. Temos o instrumento da reversão. Carvalho diz em 2010 que reversão é retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insuficientes os motivos da aposentadoria. É um caso atípico, mas que acontece, né? Por exemplo, o servidor é aposentado por invalidez, mas em verificação pela junta médica oficial, através de outros exames, né, por novos pareceres, foi visto que essa aposentadoria foi precipitada, não foi necessária. Então, o cargo vai ser provido, né, através de uma reversão. Então, vai haver um cargo vago e esse servidor que antes estava aposentado e teve sua aposentadoria revertida, vai assumir esse cargo, vai prover esse cargo. Temos ainda a reintegração, que é a reinvestidura de servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Por exemplo, o servidor responde a um processo judicial sendo acusado de algo. Em primeira instância, ele perde e há no despacho judicial o pedido de demissão do servidor. Só que ele tem todo o direito de recorrer, né? Ele vai ficar ali recorrendo, o prazo vai correr, ele está demitido. Mas aí numa decisão de segunda, terceira instância, ele falou, não, originalmente houve provas que não eram válidas, né? Então é necessário reintegrá-lo ao serviço público. Então o cargo será provido por uma reintegração. E temos a recondução, que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de inabilitação em estágio probatório relativa a outro cargo. Ocorre normalmente nos casos de reintegração. A recondução, por exemplo, quando um servidor é estável, tá lá, o servidor trabalhou há 6 anos, passou no seu estágio probatório, é estável. E ele é aprovado para um novo concurso, né? Então, ele vai assumir o outro concurso. Só que a vaga anterior dele, ela não é perdida, né? Ela pode ser provida por outro servidor, a antiga, né? Que é a chamada, é o instrumento da vacância, né? A vaga ficou vaga por posse em outro concurso, né? Que não pode acumular. Só que nesse novo emprego, o servidor não se adaptou ou encontrou dificuldades técnicas que ele não imaginou que teria e ele não passou no estágio probatório, por exemplo. Ele pode retornar ao seu antigo emprego através de um provimento de cargo por recondução, tá bom? Isso é um dos direitos do servidor. Ainda dentro de provimento de cargos, como a gente teve as modalidades dos provimentos, agora temos as modalidades de vacância, né? Que é quando o vago torna-se vago. Primeira modalidade de vacância é a exoneração.
que possa ser solicitada a qualquer momento, tanto do cargo efetivo como do cargo comissionado, que é a quebra de vínculo jurídico existente por vontade própria ou decisão administrativa. Ok? A exoneração o servidor pode pedir ou pode ser definida por uma decisão administrativa, certo? Temos a demissão, né, a vacância por demissão, é um ato administrativo punitivo para quebra de vínculo. Temos a vacância por promoção, ocorre quando o promovido deixa o cargo desocupado para ocupar outro cargo, na classe a que pertence. Temos a transferência, por exemplo, que é a mudança de quadro de pessoal. O servidor sai de uma empresa e vai para outra. Então, esse cargo teve a sua vacância por transferência. Temos a vacância por readaptação. Ocorre quando o servidor ocupa outro cargo em outra carreira. Lembra lá o exemplo que eu acabei de dar? Ele teve a... Ele proveu o cargo, um novo cargo, e por essa adaptação gerou dois efeitos. O provimento de um cargo, no exemplo que eu dei, auxiliar de biblioteca, e a vacância do cargo originário dele, que era o de assistente de aluno. A exoneração por aposentadoria, né, onde ocorre apenas o desprovimento, né? A posse em outro cargo, tem um exemplo também, a posse em outro cargo não acumulável. O caso mais comum é a aprovação em outro concurso. E a vacância por falecimento. Então, relembrando, a promoção, a readaptação e a recondução são formas simultâneas, ou seja, acontece ao mesmo tempo um provimento e uma vacância. Por quê? Quando você é promovido, você assume um novo cargo e gera uma vacância. Quando você é readaptado ou reconduzido, a mesma coisa, né? Nesse material que eu estou apresentando, ele vai estar disponível para consulta no site, no ambiente, né? Existe uma figura, um organograma, que mostra isso de forma resumida. Uma colinha, né? Um guia rápido. Não vou explicar ele aqui, ele vai estar disponível no texto. Aí vocês podem consultar, indico a leitura, tá? Agora nós vamos começar a falar sobre cargos e carreiras. Então vamos lá. As carreiras são agrupamentos de classes de cargo, dispostas de acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do órgão ou entidade. As classes agrupam cargos de idêntica natureza, denominação e classificação e qualificação. Então, vamos lá. As carreiras são agrupamentos de classes de cargo, né? Como é que são dispostas? De acordo com a natureza profissional, ou seja, sua familiaridade profissional entre os cargos, né? E complexidade de suas atribuições, guardando correlação direta com a finalidade do órgão ou entidade. Você não vai ter uma carreira de um órgão que não tenha afinidade com este órgão. As classes agrupam cargos de idêntica natureza, denominação e qualificação. Eu posso dar, por exemplo, a minha carreira, né? Eu sou um servidor público, né, no Instituto Federal Tocantins e pertenço à carreira dos TAI, Técnico Administrativo em Educação. Então, nessa carreira existe uma série de cargos totalmente pensados para atingimento do objetivo do Instituto, né? Então, dentro dessa carreira, a gente tem psicólogo, administrador, que é o meu caso, assistente administrativo, técnico em informática. Imagine todos os funcionários que um colégio técnico precisa ter para desenvolver suas atividades. Estão previstos nessa carreira, né? E a gente, por exemplo, tem 3 classes. A classe C, que são os cargos de nível fundamental. A classe D, que são os cargos de nível médio. E a classe E, que são os cargos de nível superior.
Por exemplo, administrador, que é o meu cargo, é a classe E, de nível superior. Então, a carreira é isso. Ela é pensada para o funcionamento do órgão, onde você agrupa funções, agrupa cargos que objetivam o atingimento do desempenho daquele órgão, né? Então, quando existe uma carreira, por exemplo, a carreira também prevê as promoções por tempo, as qualificações, né? Os incentivos à qualificação, tudo pensado para o desenvolvimento desses cargos que estão dentro dessa carreira, estão, né, no plano de carreira. O quadro de pessoal compõe-se do quadro de provimento em comissão e o quadro de provimento efetivo. O quadro de pessoal é um conjunto de carreiras que indicam a quantidade e qualidade da força de trabalho necessário ao desempenho das atividades normais e específicas da administração direta, autárquica e fundacional. Olha só que legal. Então, o quadro pessoal, ele junta o quadro de comissões e o quadro de provimento efetivo. Então, o quadro pessoal é o conjunto das carreiras, né, que indica a quantidade e qualidade de força de trabalho necessária ao desempenho das atividades normais da administração direta, autárquica e fundacional. Então, por exemplo, mais um exemplo no meu ambiente de trabalho. Nosso quadro pessoal é formado pela carreira dos TAIs, do técnico administrativo, e pela carreira dos docentes, né, do ensino tecnológico. A gente tem os quadros efetivos, né, os de provimento efetivo, e também temos cargos de provimento de comissão, previsto em lei, né? Não me recordo a portaria agora, posso depois até falar para vocês, mas a gente tem lá tudo especificado nesse quadro pessoal, quantos TAI tem um campus, quantos docentes tem um campus, quantos cargos de comissão tem um campus. Certo? Então, no quadro pessoal estão definidas, além das classes, as áreas de atuação dos ocupantes dos diversos cargos, a jornada de trabalho, os requisitos de escolaridade, a forma de provimento do cargo, as atribuições do mesmo. Tá tudo lá. Por isso que, pelo menos no nível federal, é muito difícil ocorrer desvio de função. Por exemplo, um servidor ocupando o cargo de assistente de administração pode atuar em qualquer área da administração, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Tem que possuir escolaridade equivalente ao ensino fundamental ou médio, conforme a classe ocupada, ingressar no cargo através de concurso público de provas e títulos e tem como atribuições, por exemplo, a execução de tarefas de natureza repetitiva e auxiliares da administração em geral, trabalhos de datilografia e ou digitação. A datilografia hoje não existe mais, a digitação com certeza muito. Principalmente agora que a maioria dos processos estão sendo feitos de forma digital, né? Existe uma força muito grande do governo federal para a digitalização de todos os processos, que deve ser depois acompanhada também pelos governos estaduais e municipais. Então vejam, é interessante que o novo servidor ele já entra com todo o que é previsto dele pronto. Ele sabe o que vai fazer porque já está previsto, né? Então, quando a gente for prover esse cargo aqui de assistente de administração, ele vai saber que vai poder trabalhar em qualquer área de administração, que vai ter uma jornada de 40 horas, que tem que ter escolaridade de nível fundamental ou médio, né? Vai ter que ingressar por concurso público, que pode ser um concurso de provas e títulos, né? E que vão ser pedido dele a execução de tarefas de natureza repetitiva e auxiliares da administração. Trabalho de datilografia e digitação. Eu te pergunto, esse assistente pode trabalhar como ajudando no laboratório? Não, porque vai ser um desvio de função, certo? O cargo dele não prevê isso. A não ser que existam atividades administrativas, né? Por exemplo, relatório, alguma questão de compra, aí ele pode intervir. Agora, manusear equipamento e elementos químicos, não pode desvio de função. Vamos falar agora sobre estágio probatório, né? Então, ao ingressar no serviço público, todo servidor nomeado para cargo efetivo fica sujeito a estágio probatório.
Ricardo, quanto tempo esse estágio probatório? Por período de 36 meses. Ok? Com avaliações periódicas, quando terá ferida sua aptidão e capacidade, observados os seguintes fatores. O que é visto no estágio probatório? A sua idade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tudo isso é aferido no estágio probatório. No final do estágio, o servidor se torna estável se aprovado no mesmo. Em caso de reprovação, o servidor é exonerado ou reconduzido ao cargo anterior. Lembra que a gente falou da recondução? Se ocupando no cargo do serviço público. Então, o estágio probatório do serviço público são, pelo menos no federal, acredito também das outras esferas, são de 3 anos. Tá? E existem fatores que são avaliados. Se o servidor é assíduo, ou seja, se ele vai, chega no horário, se ele segue a disciplina do cargo, cada cargo tem a sua disciplina, né? Se pede muita capacidade de iniciativa, o servidor resolver os problemas que lhe são apresentados. Produtividade, né? O servidor tem que produzir conforme o seu cargo e responsabilidade, porque ele está tratando com o ente público, está atendendo o público, o serviço público, então ele tem que ter sua responsabilidade aferida. Os prazos podem mudar de acordo com o regime, estatuto ou lei orgânica que o servidor está vinculado. Na administração pública federal é 36 meses. Alguns autores consideram que o período de aquisição de estabilidade, conforme citado na Constituição, é de 24 meses. E o período de estágio probatório é de 36 meses. Um não interfere no cumprimento do outro. A estabilidade se dá no serviço público e não no cargo público. Tá? É o seguinte, isso é uma discussão. Hoje em dia, a jurisprudência, todos falam em 36 meses, mas tem algumas doutrinadoras que ainda falam essa diferença de 24 meses e 36 meses. Mas, afim, lembrem 36 meses. São 3 anos o estágio probatório. Então, para se conseguir a tão quista estabilidade no serviço público, é preciso haver nomeação em caráter efetivo, estágio probatório, aprovação em prova, avaliação de conhecimento ou desempenho. Se é nomeado, cumpre o estágio e passa no estágio. Você se tornou efetivo. Certo? Mas quando ocorre a perda de estabilidade? Artigo 41 da Lei 9801 de 99 são os seguintes fatores que promovem a perda da estabilidade. Sentença judicial transitada em julgado, ou seja, sem recurso. Processo administrativo, sempre assegurando ampla defesa, posso até colocar ali contraditório, tá? É o conhecido como PAD, né? Processo administrativo disciplinar, né? Dentro do Estatuto do Servidor, no caso, na minha esfera federal, existe dentro do Estatuto do Servidor Público Federal, as situações previstas em lei onde o servidor pode perder sua estabilidade, ser exonerado, por exemplo. Mas para isso, caso ele tenha ocorrido em alguma falta que esteja elencada naquelas que podem provocar a perda da estabilidade e sua exoneração, o órgão público é obrigado a abrir um processo administrativo, né? E o acusado terá total direito de ampla defesa e contraditório. Né? Ele vai se defender e vai poder provar que a situação constatada ele não foi culpado, a culpa não foi um dolo, né? Sem má fé. Ele vai se defender. Também temos a reprovação e avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Né? Por exemplo, o servidor, durante os 3 anos que ele teve no estágio probatório, ele foi o melhor servidor da repartição. Fazia tudo, a iniciativa, mas depois que ele passou no estágio probatório, o desempenho dele caiu. Faltava com frequência, não tinha iniciativa, baixíssima produtividade, não tinha responsabilidade com os dados e as pessoas com que tratavam.
O servidor, ele é avaliado constantemente. A avaliação de desempenho dele ocorre de tempos em tempos, conforme a lei que o precifica. E se na avaliação dele, né, ele obtiver uma nota muito baixa, verificadas as situações, a administração fala assim, ó, cara, não tá dando. Seu desempenho tá muito aquém. Nós vamos te reprovar nossa avaliação. Ele vai ter direito a se defender, se justificar, né? Ele pode não concordar com os critérios utilizados, ele vai se defender, mas a lei é prevista, né? Mas caso, mesmo com a defesa, ele continuar reprovado nessa avaliação de desempenho, ele perde a estabilidade e pode ser exonerado. E ainda existe a situação de por excesso de quadros, né? A administração pública viu que contratou gente demais e não tem recursos para custear todos os cargos, ele pode provocar a perda de estabilidade e a exoneração do servidor, né? A desinvestidura de cargo ou emprego público também pode acontecer por demissão, penalidade máxima através do processo administrativo com ampla defesa, exoneração, a pedido, o servidor pode pedir de ofício, né, para cargo de comissão, e motivada, que é a perda da estabilidade, né? Então a exoneração tem a pedido, a de ofício, somente para os casos em comissão, e a motivada, que a gente viu lá atrás os motivos de perda de estabilidade. E a dispensa no caso dos seletistas, que são os empregados públicos. Vamos falar agora sobre vencimento, remuneração e subsídio. Ok? Com relação à remuneração e ao subsídio do servidor público, podemos destacar: o que é vencimento? É a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Entendeu? O vencimento, quando fala assim que o vencimento do servidor X é tanto, entra lá no portal de transparência, consultou o servidor e está lá, vencimento, é isso. Retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. Então, remuneração é o vencimento dele acrescido. Então, a remuneração pode ser maior que o vencimento, porque além do vencimento, você vai ter as vantagens pecuniárias, que podem ser permanentes ou temporárias, previstas em lei. Temos subsídio. Retribuição pecuniária exclusiva e fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, recebida por agentes públicos, são aqueles que estão no serviço público por força de mandato eletivo ou semelhante. Este caso é subsídio. Fixada. Não pode acrescer nenhuma gratificação, adicional, abono, todo o resto. Ok? Temos o provento. Retribuição pecuniária paga aquele que exerce cargo público quando se aposenta. Atividade para inatividade. E pensão. Retribuição pecuniária paga quem a lei atribuiu a condição de beneficiário do servidor público que vier a falecer. O servidor aposenta e passa a receber provento. Se o servidor público falece, ele pode transmitir o direito da pensão, né, a esposa, filho, dependendo do caso a caso. Então, dentro da administração pública, você tem todos esses tipos de vencimento, de pagamento, né, de salário. Você tem o vencimento, a remuneração, o subsídio, o provento e a pensão. Ricardo, você falou em vantagens pecuniárias, o que é isso? Né? As vantagens pecuniárias normais da administração constituem-se de indenizações, gratificações e adicionais. Então, entre as indenizações estão ajuda de custo, diária,
e aquelas definidas por sentença judicial, né? Acho que a mais comum utilizada são as diárias, quando o servidor executa função fora do seu ambiente de trabalho. A ajuda de custo definida por lei em algumas situações, como quando o servidor é removido para outra cidade. Né? Na gratificação estão as retribuições por produtividade. Alguns cargos e carreiras possuem essa previsão. Atividade em zona rural, 13º salário, exercício de chefia, função de direção ou assessoramento, exercício de atividade de setor de treinamento e exercício de atividade do programa de saúde da família. São todos tipos de gratificações cujo servidor público pode receber. Entre os adicionais, a gente ainda inclui aqueles referentes ao serviço extraordinário, trabalho noturno, férias, atividades em classe de alunos especiais, atividades insalubres, perigosas ou penosas, e geram direito a adicional. Nenhum servidor público, por exemplo, municipal, ativo ou inativo, poderá receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma de valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito. Isso se aplica aos outros cargos. Nenhum servidor estadual, por exemplo, pode receber remuneração superior à soma dos valores recebidos pelo governador. É os tetos. Então, repassando novamente. Nenhum servidor público da sua esfera poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, vamos ver lá, lembrar a remuneração? Ó. Remuneração, que é o vencimento mais vantagens, tá? Então, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, tá vendo? São igual, remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo órgão máximo, pelo teto do poder. Na esfera municipal é o prefeito, na esfera estadual é o governador, na esfera federal é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? O servidor perde a remuneração do dia em que faltar ao serviço ou dos dias em que for suspenso administrativamente. Em caso de atraso, ausência ou saídas antecipadas, igual ou superiores a 15 minutos até 120 minutos, será descontado 1/4 da remuneração diária. As faltas, para efeito do desconto, refletem nos dias de repouso, domingo e feriados intercalados. Aqui é o caso específico da Prefeitura de Juiz de Fora, né? Cada esfera tem a sua justificativa, mas basicamente em todas, o servidor que falta, ele perde a remuneração, a não ser que seja uma falta justificável, né? Aí a lei prevê o tipo de falta justificável, né? Por exemplo, a gente vai falar lá na frente, mas foi doar sangue uma vez por ano, é uma falta justificável. Por exemplo, houve um problema e não pôde se deslocar até o local de trabalho, uma queda de árvore, uma via que foi desmanchada pela chuva. Então é uma falta justificável, é um caso excepcional. Mas caso a falta não tenha justificativa nenhuma, o servidor realmente não foi, né? Ele simplesmente faltou, não justificou, corta-se o dia. Os atrasos são descontados proporcionalmente, aí dependendo da esfera e do regimento em que ele tivesse seguido, tá bom? Direitos do servidor público. São os direitos do servidor público. O servidor público tem direito a licença e afastamentos. Por quais motivos? Por motivo de tratamento de saúde, para acompanhamento da pessoa família em caso de doença, para acompanhar cônjuge ou companheiro quando em prestação de serviço fora do município, para cumprimento do serviço militar, para atividade política, por prêmio de assiduidade, por interesse particular, para desempenho de mandato classista e para aperfeiçoamento profissional.
Então, o servidor público tem direito à licença de afastamento em todas as situações, cada uma com suas particularidades. Com exceção da licença referente ao item 1, que é a licença por doença, né? As demais, invariavelmente, são licenças privadas de cargo efetivo, tá? Para acompanhamento de pessoa da família por motivo de doença, o afastamento pode se dar por até 90 dias, sem prejuízo da remuneração, mediante parecer de junta médica oficial, tá? Tem que ter o parecer tem que ser atestado que realmente há necessidade desse servidor acompanhar um membro da família. Em caso de prorrogação, a licença se dá sem remuneração. Para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, a licença é sem remuneração, pelo prazo de até 2 anos prorrogáveis. Por exemplo, eu sou casado com uma pessoa, minha esposa é transferida, caso ela seja transferida para outro município, eu posso acompanhar ela, eu entro em licença, mas não recebo salário. Tá? A licença por interesse particular será concedida a critério da administração, pelo prazo de até 2 anos. Após este prazo, somente poderá ser concedida nova licença após 2 anos de exercício. É uma licença onde o servidor chega assim, administração, me apareceu uma oportunidade ou eu vou precisar, por exemplo, auxiliar minha família no processo de divórcio, de inventário, é uma justificativa particular do servidor. E ele propõe que ele quer se afastar, né? Que é pedir licença do seu emprego, sem recebimento de salário, né? Por X tanto tempo. Esse tempo pode ser até 2 anos. Mas isso tem que ser aprovado pela direção, pela administração. A administração pode não aprovar essa licença, tá? E depois de 2 anos ele pode prorrogar? Não, ele tem que voltar ao exercício, né? Aí tem que trabalhar pelo menos 2 anos para depois pedir novamente. Já a licença para desempenho de mandato classista em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato, entidade fiscalizadora da profissão, são todos referentes a classistas, né? É concedida com a manutenção da remuneração do cargo efetivo e a liberação exclusiva dos servidores eleitos, tá? Por exemplo, a pessoa é liberada para um mandato no sindicato, né? Você mantém a remuneração do cargo seu, né? E só mais tem que ser do servidor efetivo, tá? Já a licença para aperfeiçoamento profissional é remunerada, com objetivo de frequência em curso de extensão ou pós-graduação. No retorno do servidor, este obriga-se à prestação de efetivo exercício por tempo igual ao período do afastamento. Cada classe, cada carreira tem suas especificidades, né? O tempo que você pode se afastar para esse desenvolvimento. Por exemplo, posso dar aqui o exemplo dos TAIs, né? Da educação. A carreira que eu faço parte, a gente tem direito a cada 5 anos a se afastar por 90 dias para fazer um curso de extensão pós-graduação com referência ao trabalho, né? Você não pode desenvolver um curso que não tenha interferência, nem relação nenhuma com o desenvolvimento das suas atividades. E a gente recebe remuneração durante esse tempo, certo? No caso de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasto ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela ou irmãos, os servidores podem ausentar-se de suas atividades sem qualquer prejuízo durante 9 dias corridos. Pode haver alteração de número de dias, dependendo do estatuto que o servidor estiver vinculado. Cada estatuto tem a sua quantidade. Mas, em qualquer caso de casamento ou falecimento de toda essa gama de parentes próximos, né, é concedido o direito dele se afastar por X dias, né? Cada estatuto tem a sua quantidade, para que ele possa dar assistência à família. A gestante tem direito à licença de 180 dias, 6 meses. Ainda existe a licença paternidade, nesse caso bem menor, né? E também a licença por adoção.
é assegurar aos servidores o direito à participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar a representação desportiva nacional no país ou no exterior. Esse é o caso dos servidores atletas, né? Vamos falar agora sobre tempo de serviço. Como é contado o tempo de serviço do servidor público? O tempo de serviço para qualquer fim é apurado em dias, que serão convertidos em anos, considerando um ano de 365 dias. É assim mesmo que é calculado, tá? Ano bissexto não. Se calcula quantos dias, depois converte em anos de 365 dias. As ausências para casamento e falecimento são consideradas como efetivo exercício, tá? Além delas, considera-se como efetivo exercício as férias, o abono médico, até 3 dias, tá? A participação em programa de treinamento, o desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, a participação em júri ou em outros serviços obrigatórios por lei, as convocações obrigatórias, a licença para gestante, por adoção e por paternidade, e o tratamento da própria saúde. Então, tudo isso não para de contar o seu tempo de serviço. Ricardo, mas quer dizer, o tratamento da própria saúde pode ser por tempo indeterminado? Não. Até 180 dias. Tá? O tratamento da própria saúde quando decorrente de acidente em serviço, aí não tem limite. Moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. O desempenho de mandato classista, também não pode contar o tempo. A licença prêmio por a sua idade, naquelas carreiras que ainda tem essa previsão. A convocação para o serviço militar, também continua contando. A licença por doença em pessoa da família com remuneração, naquele prazo que a gente viu lá atrás. A licença para aperfeiçoamento profissional, também continua contando. E a participação em competição desportiva nacional. Prazos e outros detalhes podem ser alterados de acordo com o local e a lei que segue. Mas todas essas licenças que a gente acabou de falar, elas não impactam na sua contagem de tempo. Por exemplo, a licença por interesse pessoal continua contando tempo? Não, para. Porque ela não está aqui, viu? Agora, todas essas que estão aqui, daquelas previstas, todas que estão aqui nesse parágrafo, elas não mudam seu tempo de serviço. Certo? Só reforçando aqui sobre a questão da licença por doença, né? Então, o tratamento da própria saúde até 180 dias. Interessante, exceto o tratamento da própria saúde quando decorrente de. Aí, quando não vale esse limite de 180 dias, é quando o tratamento da própria saúde é decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa e incurável. Nessas situações, não tem limite. Continua contando enquanto eu estiver afastado. Certo? O servidor tem o direito de agenciamento aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Se ele discordar de alguma dessas contagens, né, ele pode requerer a averiguação, né, o agenciamento junto aos poderes em defesa de um direito ou interesse legítimo. Essa licença foi classificada errada e parou de contar meu tempo de serviço. Ele pode recorrer e falar, não, tá errado, vamos recontar. Essa lei que me apara e foi feita aqui de forma incorreta. Ele pode recorrer e pode alterar essa contagem. Previdência. O que eu vou falar aqui praticamente não vale mais. A reforma da Previdência praticamente igualou a Previdência Pública privada. Mas existem servidores que ainda, né, eram anteriores à reforma. No campo previdenciário, os servidores podem estar ligados ao regime geral da Previdência Social ou ao regime próprio de previdência dos servidores. Os seletistas temporários e os ocupantes de cargo comissionado estão sob o regime geral da Previdência Social, INSS.
e os estatutários, ocupantes de cargo efetivo, ao regime próprio de previdência dos servidores. São benefícios previdenciários: a aposentadoria, a pensão, o abono família, o auxílio-doença e o auxílio-reclusão. São todos dentro da categoria de benefícios previdenciários. Falamos aqui sobre os regimes, né? Lembrando, os seletistas, temporários, ocupantes de cargo em comissão, estão no INSS. Os estatutários, no regime próprio de previdência dos servidores. Férias. O servidor, após 12 meses consecutivos de trabalho, tem direito às suas férias, no período de 30 dias consecutivos. As faltas sem justificativa influenciam o gozo das férias, podendo reduzir esse período em caso de um número elevado de faltas. As férias não podem ser divididas e só podem ser interrompidas em caso de calamidade pública, comoção social, convocação para eleição ou júri, ou no interesse do serviço, quando for impreterível. Tem que ter uma justificativa que essa convocação em férias foi necessária. Por ocasião das férias, os servidores recebem um adicional correspondente a 1/3 de remuneração do mês de férias. Eles recebem o salário mais 1/3. Só uma nota, né, que ele fala que as férias não podem ser divididas, né? Esse é o caso específico da fonte da informação da apostila, que é a cidade de Juiz de Fora. Que, por exemplo, na minha carreira, né, dos tais, ela pode ser dividida em até 3 partes. Né? Você pode jogar toda seguida, os 30 dias, mas você tem a opção de dividir as suas férias. É importante lembrar que perdeu o direito às férias, perde o direito às férias quem permanecer em gozo de licença com percepção de vencimento por mais de 180 dias consecutivos ou não, e quem permanecer em gozo de licença médica por mais de 6 meses, mesmo descontinuados. Entendeu? Se eu tô em licença que prevê recebimento de vencimento e essa licença já completou mais de 180 dias, eu não recebo férias nesse exercício. Ou se eu estou em licença médica e durante o ano eu fiquei mais de 6 meses. Voltando aqui. Então, se durante o exercício se somou mais de 6 meses, mesmo não contínuos, de licença médica, também perde o direito às férias nesse exercício. Lembrando, uma nota da Lei de Responsabilidade Fiscal, é proibido ao poder público gastar mais de 60% do que arrecada com impostos, com receitas, no caso, com o pessoal. Essa medida é vista para que não se infle muito o quadro de funcionários e evite que reste dinheiro para o custeio e investimentos da máquina pública. Esse limite aqui, no caso, é no município, né, de Juiz de Fora, mas cada esfera, todos os municípios, estados e federação, tem travas de gasto com o pessoal. A aposentadoria. As aposentadorias podem se dar por invalidez, por idade e por contribuição em idade, ou serem compulsórias. Isso é previsto na lei que o servidor é aposentado compulsoriamente. Após a promulgação das emendas constitucionais número 20 e 41, novas regras de aposentadoria foram implantadas, principalmente para os servidores públicos. Estabeleceu o limite de idade e as regras de transição. Pela regra geral, os servidores passaram a se aposentar-se com idade. Aqui é o caso da Prefeitura de Juiz de Fora, com a idade de 60, os homens, e 55 as mulheres. Para os servidores que já se encontravam no serviço público antes das citadas emendas, existe a possibilidade de aposentadoria aos 53 para os homens e 48 para as mulheres. Essas regras foram modificadas ou serão modificadas conforme a última reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência, que foi aprovada ano passado ou retrasado, não me recordo agora, ela deu novos critérios
para a Administração Pública Federal e repassou aos estados e municípios a decisão de se adequar ou não a essas novas regras. Então, na época da confecção dessa apostila, a cidade de Juiz de Fora tinha essas regras. Aí, provavelmente, eles se adaptaram à reforma. Hoje em dia, a reforma basicamente é para o servidor público, aposentadoria com 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, com no mínimo 30 anos de contribuição. Tá? De forma resumida, praticamente a mesma coisa do INSS hoje. Quase não há diferenças entre a aposentadoria do servidor público e do seletista. Então é isso, gente. A gente termina aqui o nosso trabalho sobre servidores públicos. Tá? A gente vai colocar este material, a videoaula e este material que eu apresentei para vocês como o conteúdo didático dessa aula, né? Nossa aula de dia 17, quarta-feira. Teremos videoaula e material na quinta e videoaula, material e questionário na sexta. Aí eu tive algumas reclamações sobre a forma que os questionários estavam sendo feitos, né? Da expansão do tempo, né? De eu ter jogado o questionário com segunda e terça para vocês desenvolverem o questionário da semana anterior. Então a gente vai ter que mudar um pouco a forma que vai ser aplicado os questionários. O questionário vai ser liberado na sexta e vai ter que ser respondido até o domingo, tá? Também questionaram sobre a aleatoriedade das questões, né? Que cada nova tentativa as questões eram alteradas, então a gente vai ter que também mudar. Provavelmente uma tentativa só. A segunda tem uma redução do valor da nota, provavelmente 20%, tá? E como não vai ter a aleatoriedade, a gente tem que aumentar a quantidade de questões. Geralmente eram 10, a gente passa para 20. Porque a aleatoriedade dava uma dificultada na avaliação. Como houve a reclamação dessa questão, que cada nova tentativa as questões mudavam de lugar. Então, provavelmente a gente vai passar por um questionário de 15 ou 20 questões. Eu vou ver se eu consigo fazer 2 tentativas sem a perca de nota na segunda, mas não é garantido, mas eu vou tentar. E ele vai abrir na sexta e vai fechar no domingo, dentro da própria semana. Não vai poder carregar o questionário para outra semana. Tá certo? Eu realmente não entendi por que das reclamações, né? Eu pensei numa forma de ser mais fácil para os alunos, mas alguns alunos reclamaram sobre a forma que estava sendo desenvolvida. Tudo bem, a gente já se adapta, tá? Então, estou postando agora a videoaula, o material. Vou abrir o fórum de questões para essa semana, tá? Tendo alguma dúvida, tentem me procurar pelos fóruns. Geralmente eu faço a leitura dos fóruns quase todo dia, trago as questões da semana. E por enquanto é só, né? Tenham todos um bom dia, se cuidem e saúde para todos.